Olá! Hoje a gente vai continuar trabalhando um pouquinho sobre a importância da gestão aplicada à logística empresarial. Nós ainda estamos na fase de introdução que, de fato, ainda vai estar colocado antes que os conceitos básicos e principais de logística. Estamos focados em preparar administradores. Hoje, para a minha turma do ISEP, Faculdade de Guaratuba, é a segunda aula desse primeiro semestre de 2021, onde estamos voltando com o ensino, num primeiro momento, ainda totalmente online, para que depois aí das festividades do Carnaval, a gente possa retomar a forma híbrida. O que a gente fez no primeiro encontro foi falar um pouquinho sobre, primeiro, qual era o conceito de administração. Entendendo que administrar significa mostrar um caminho, apontar um rumo, uma direção, para que alguma coisa aconteça e se materialize. A mesma coisa, de uma forma sinônima, das palavras gestão e também da palavra gerência. Nós procuramos deixar muito claro que já existem várias boas práticas materializadas, inclusive com o uso de ferramentas que instrumentalizam o administrador para que ele possa atuar nas mais diversas áreas, inclusive a logística empresarial. Vale a pena também a gente relembrar do primeiro encontro, e para aqueles que de repente estão nos assistindo hoje pela primeira vez, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aos poucos aí vocês poderão ter oportunidade, inclusive, de conhecer outros trabalhos, outros vídeos que estão gravados e até de repente buscar um pouco mais de informação e capacitação. Nós falamos um pouco também da necessidade de, quando o aluno chega, já numa reta praticamente final de um curso de formação superior, nesse caso, administração, e quando ele chega no 7º período, é o momento dele fazer um feedback, ele tem que dar uma parada, respirar, olhar para trás, ver o que aprendeu, identificar o que não aprendeu, porque ele tem aí pela frente 2 semestres para recuperar conteúdo e principalmente para melhorar a qualidade do produto que vai se formar em 2022, ou seja, vocês mesmos. A gente falou um pouquinho também sobre uma forma de classificar o ser humano. Nós falamos que era como se fossem, inclusive, faixas ou degraus. Fizemos até um comentário comparativo, um pouco análogo à pirâmide do Maslow, que eu não vou entrar no mérito agora, mas nós falamos que existiam pessoas eficientes, pessoas eficazes, pessoas efetivas e pessoas excelentes. Também procurei deixar muito claro que, num primeiro momento, a palavra eficiência, a palavra eficácia, elas até no senso comum, elas podem se confundir. Na prática, o que isso representa? Talvez desde o início uma falha de tradução, quando se trouxe esses conceitos do inglês para o português. E num segundo momento, eu até comentei a diferenciação que se criou, principalmente a partir da Constituição de 1988, para a iniciativa pública e a iniciativa privada. Nós falamos que para o público, aquilo que é governamental, estatal, ser eficiente é melhor do que ser eficaz. O eficiente é aquele que cumpre suas metas e objetivos no menor tempo possível, gastando o mínimo de recursos e atingindo a maior parte das pessoas. Num segundo momento, o eficaz consegue tudo isso, porém num tempo maior, demandando mais recursos. Então, para a iniciativa pública, ser eficiente, muito melhor do que ser eficaz.
Mas nós falamos que nós iríamos focar na questão privada, onde a maioria de nós está empenhado, inclusive no que tange a trabalho. Então, a maioria das pessoas, elas vão ser eficientes e graças a isso elas vão se manter empregadas. O eficiente é aquele que cumpre o seu contrato de trabalho. Na prática, o que isso significa, o que isso representa? Tudo que estiver acertado, acordado, o que mandarem fazer, a pessoa faz. Mas não passa disso. A pessoa eficaz é aquela que surpreenderá, que vai agregar valor, vai superar as expectativas. Ela tem um plus. Na prática, o que é isso? Além daquilo que nós acordamos, essa pessoa, ela traz um algo a mais. E essas pessoas que no geral vão se destacar e que vão muito provavelmente galgar os cargos de gestão, de gerência, ou seja, administração. Falamos ainda da efetividade e da excelência. A pessoa efetiva é aquela que realmente faz a diferença. É aquela que vai dar grandes resultados. E que, portanto, provavelmente já começará a ser muito melhor remunerada, porque a empresa não quer perder essa pessoa. E a excelência é quando nós desenvolvemos um know-how, uma boa prática, e nós nos tornamos, inclusive, referência para as outras pessoas. O que é importante? O importante é nós colocarmos uma meta nas nossas vidas, principalmente nós que temos o privilégio de ter o curso superior, de buscarmos a excelência. Quando nós terminarmos o curso universitário, o mercado vai exigir de nós que sejamos eficazes. A progressão na sua carreira só vai depender de você, das suas atitudes, inclusive, porque é isso que vai mostrar a sua efetividade e que futuramente garantirá a sua excelência. Nós também aproveitamos no primeiro encontro para falar um pouco sobre competência. Competência, às vezes, até um pouco difícil de ser conceituada. Ter é muito bom, não ter é um baita de um problema. É importante que a gente tenha, dentro da administração, um pequeno acróstico que nos lembra 3 palavras. O acróstico é CHA, C-H e A. O C do conhecimento, o H das habilidades, o A das atitudes. Conhecimento é fundamental para que uma pessoa tenha competência. Mas não basta ter conhecimento teórico, é necessário fazer a teoria ser aplicada na prática. Portanto, precisaremos desenvolver também habilidades. E precisamos também ter vontade de fazer as coisas, querer, porque querer é poder e, portanto, precisamos ter atitudes. Entenda que, modernamente, muitas palavras passaram por um verdadeiro processo de reengenharia. O que isso significa? A palavra bacana do momento para essa atitude é proatividade. Nós comentamos que pró significa antes, atividade, fazer, executar alguma coisa. Então, uma pessoa proativa é aquela que se prepara com antecedência para fazer algo com muita qualidade. A pessoa proativa, ela pensa antes de fazer. Consequentemente, aumenta as chances do acerto e minimiza, diminui de forma sensível a possibilidade do erro. Observe que nós acabamos de usar a palavra qualidade. A partir desse momento, nós de fato estamos iniciando os conteúdos desse nosso segundo encontro. Para aqueles que estão iniciando hoje, não tiveram oportunidade de nos acompanhar na aula da semana passada, eu acabei de fazer um rápido, breve resumo dos conteúdos que nós trabalhamos. Qualidade, num primeiro momento, é algo bastante subjetivo. O que pode ser bom para mim não é necessariamente bom
para você. Mas o importante é que nós tenhamos a seguinte consciência: qualidade se refere à satisfação das necessidades. Quando algo satisfaz uma necessidade minha, normalmente eu vou atribuir a isso o conceito de qualidade. Pode ir além disso? Com certeza. Para garantir um conceito homogêneo, é que foram criadas, por exemplo, as certificações. Então, eu tenho uma norma, uma regra, como se fosse uma lei, que diz o que e como deve ser feito. E como eu devo, inclusive, provar que tudo aquilo que está descrito nessa norma é realizado e eu tenho que comprovar. O que vai acontecer? Tudo que estiver atendendo aquela norma, eu vou dizer que está conforme. Ou seja, eu posso atestar que aquela empresa, aquele processo é feito com qualidade. E não interessa aí se você está no Brasil, no Japão, nos Estados Unidos, na União Europeia. Se você tiver, por exemplo, a ISO 9001, versão 2015, você tem um atestado de qualidade. Outro conceito que nós, enquanto gestores, administradores e gerentes, vamos precisar, principalmente na atividade logística, é a adocracia. A adocracia é a nossa capacidade de flexibilizar. Nós acabamos de falar uma coisa importante: seguir regras, normas. Quando o assunto é qualidade e eu quero um atestado, eu quero ter um documento que mostra que eu tenho qualidade, automaticamente eu não tenho como flexibilizar. Mas essa flexibilização a que nós estamos nos referindo não é em relação a normas, é o jogo de cintura profissional. É aquela nossa capacidade de, inclusive, nos colocarmos na posição do outro de uma forma empática, entendendo por que uma coisa aconteceu assim ou assado. Quando isso acontece, a grande vantagem seria a possibilidade de reduzirmos conflitos. Quanto mais harmonioso for o nosso ambiente de trabalho, automaticamente mais fácil o convívio, consequentemente os resultados. Não estamos dizendo que não é para você falar, por exemplo, aquilo que precisa ser dito. Até porque na nossa vida pessoal, a gente fala muito de uma coisa chamada sinceridade. Na nossa vida profissional, nós vamos usar outra palavra, que é a assertividade. Ser assertivo significa falar aquilo que profissionalmente precisa ser dito. Falar de uma forma construtiva, principalmente visando ou objetivando o desenvolvimento do meu interlocutor, ou seja, muitas vezes do meu colaborador. Quando nós falamos de assertividade, uma outra palavra, ela está muito próxima e ela deve ser usada com muita qualidade, que é o feedback. Dar feedback significa falar as coisas que não estão tão boas, mas não esquecer sobremaneira que todos nós podemos até errar, mas nós também acertamos. A palavra feedback, ela vai trazer para nós a possibilidade de enaltecer as coisas boas. E logicamente, em time que está ganhando, não vamos mexer, como diz o velho ditado. Mas aquilo que não estiver tão bom, aquilo que é negativo, nós teremos a oportunidade de melhorar. Um dos conceitos mais fantásticos da administração moderna é a possibilidade da melhoria contínua. Quem gosta de trabalhar com qualidade sabe respeitar que não há ser humano, não há processo, não há empresa perfeita. Até porque perfeição, caso exista, está lá
num plano superior, naquilo que a maioria de nós vai chamar de Deus. O que eu estou dizendo para vocês é que todos nós podemos, todo dia, melhorar. Então, quando você trabalha com um processo de feedbacks, você dá a oportunidade, principalmente do seu colaborador, entender que dá sim para melhorar. E você vai ajudar nesse processo, de uma forma facilitadora, de uma forma proativa. Você vai mostrar onde estão os erros e você vai dar um suporte para essa melhoria. Na logística, isso é extremamente comum e, consequentemente, muito necessário. Nós também temos que estar preparados para receber essas críticas, receber esses feedbacks e, inclusive, preparar os nossos subordinados também para receber críticas e feedbacks. Sempre tomando cuidado para ser construtivo e não destrutivo. Quando a gente fala de preparar pessoas, a gente tem que deixar muito claro que a vida, o emprego, relacionamentos, empresa não é um mar de rosas. Pelo contrário, todos os dias existem grandes desafios, existem problemas que precisam, por exemplo, ser vencidos. O que eu vou receitar, nesse caso, chama-se resiliência. A nossa capacidade de absorver impactos, pressões e entender que isso faz parte do processo. A gente até pode ficar um pouco atordoado, sair do prumo, mas precisamos ter a capacidade de administrar os nossos sentimentos. É fundamental que o nosso colaborador e que nós mesmos consigamos trabalhar sobre pressão. Qualquer pessoa de sucesso, bem remunerada, trabalhando, por exemplo, em uma grande companhia, vai trabalhar todo dia sob pressão. E o mais legal, a gente não morre por causa disso. Pode ser que alguns profissionais não se adaptem a essa realidade, mas vamos ser sinceros, o mundo do século XXI é um mundo extremamente exigente. Esse mundo muito exigente, ele vai exigir de você muita produtividade. O que é produtividade? É que você consiga fazer cada vez mais, preferencialmente gastando cada vez menos. Eu até usei na primeira aula um conceito chamado economicidade. Economicidade é ser econômico. E a pessoa econômica, ela consegue tirar leite de pedra. Ela faz mais com menos. A produtividade que se exige hoje numa empresa pública ou privada, né, é cada dia mais elevada. E nós realmente temos que aprender a fazer a diferença. Essa ideia, de produtividade está intimamente ligada, então, ao atingimento de metas e ao cumprimento de grandes objetivos. Gente, é dar efetivamente resultados. Também quero trabalhar com vocês hoje alguns aspectos que podem facilitar a obtenção dos resultados. Isso vale para mim, vale para você e valerá para qualquer pessoa com as quais você tenha relacionamento, principalmente profissional. Uma boa parte da qualidade daquilo que se faz dependerá de 3 pontos. Nós vamos denominar isso nesse momento de a teoria dos 3 R's. R igual de Roberto. O primeiro R chama-se remuneração. Você jamais terá grande produtividade, algo, resultado, qualidade, se você não tiver uma remuneração justa, condizente com aquilo que é feito. A remuneração pode ser nominada como aquele do que a gente chama de salário, principalmente aquela parte fixa, e que não muda mensalmente. Um outro R
seria a recompensa. A recompensa é a parte variável da remuneração. Na área comercial, a gente chamaria isso, por exemplo, de comissionamento. É importante, inclusive, que você perceba que, independente de trabalhar numa área comercial ou numa área operacional, como muitas vezes é a área da logística, é de fundamental importância que a gente consiga criar as remunerações estratégicas, variáveis. Porque quem produzir mais precisa ganhar mais. Aquele que produzir menos ganhará menos. Vamos ser pontuais. Se eu pago uma remuneração igual para duas pessoas, uma produz muito, outra produz pouco. Você acha que essa que produz pouco vai olhar para o outro que produz muito e vai pensar assim: meu Deus, que vergonha, eu sou improdutivo, eu tenho que trabalhar mais e produzir mais? Utopia, porque ela não vai fazer isso. Agora, o que será mais fácil de fato? Aquele que trabalha muito, daqui a pouco ele vai perder o estímulo. Ele vai desanimar, porque não adianta nada ele produzir um monte e no final do mês ele ganha exatamente igual ao improdutivo. Por isso a importância da remuneração variável. Quem produz mais ganha mais, quem ganha mais tem mais qualidade de vida, tem mais acesso a bens e serviços, prospera, enquanto o outro vai ficando. E perceba que a remuneração estratégica ela é boa tanto para a empresa quanto para o colaborador. Muitas empresas vão optar por um sistema chamado, de forma popular, de participação em lucros e resultados. Por que fazer isso? Porque se o trabalhador, colaborador, me empenhar, trabalhar bastante, com qualidade, a empresa vai ganhar mais. Mas como ela divide os seus resultados, eu também vou ganhar mais. As grandes companhias, por exemplo, chegam a receber até 2,5 salários a mais para cada colaborador no ano. Então, se ganhar um 13º já seria bom, imagine como deve ser muito bom ganhar um 14º, um 15º salário. Talvez até mais. É por isso que o último R é aquele que se refere ao reconhecimento. As empresas de sucesso, as melhores empresas para se trabalhar, elas consideram muito esse conceito. Aquelas empresas que saem muito nas revistas, como destaque a nível nacional e até internacional, elas trabalham muito com a ideia do reconhecimento. Porque isso pode ser dinheiro, pode ser vantagens, mas muitas vezes é simplesmente um tapa nas costas, com certo cuidado e restrição em épocas de Covid, para dizer assim: olha, muito bom, o seu trabalho é excepcional, fantástico, graças a você a empresa está progredindo. Mas pode ser a participação do lucro, pelo menos uma vez por ano, você leva uma fatia daquilo que você está ajudando a construir. Ou quem sabe pode ser, uma viagem, porque você conseguiu cumprir as metas ou atingir determinado objetivo. Pode ser um relógio, uma TV, um smartphone, um notebook. Cada empresa deve buscar a sua metodologia, principalmente de acordo com o seu tamanho, porte e condições financeiras. Mas a empresa que não considerar os 3 R's, dificilmente será uma empresa de sucesso. Lógico que, nesse sentido, o dinheiro pode ser um fator de motivação. O reconhecimento, o agradecimento pode ser um fator de motivação. Mas isso pode ser pouco. Na verdade, as empresas precisam descobrir o que motivam os seus colaboradores.
Assim como cada um de nós também precisa descobrir o que nos motiva e o que nos entusiasma. As empresas de sucesso, elas desenvolvem processos de recrutamento e seleção apuradíssimos. Porque o que elas querem? Elas querem no seu quadro funcional pessoas que gostem, por exemplo, de desafios. Desafio, para muita gente, é um elemento motivacional e de entusiasmo. O que é a motivação? É o motor das nossas ações. Eu só faço algo se eu me sentir motivado. O que é o entusiasmo? É a nossa capacidade de ter energia para que as coisas aconteçam. Eu sempre gosto, até por uma questão espiritualista, de explicar o que significa a palavra entusiasmo. A tradução etimológica seria Deus dentro de você. Mas vamos partir do pressuposto que nem todo mundo é tão espiritualista ou religioso, e talvez você seja muito mais da teoria evolucionista do que da teoria criacionista. Criacionismo é a ideia de que Deus é o criador de tudo. O evolucionismo, tudo nasce a partir do Big Bang, uma grande explosão de um átomo que gera energia em quantidades gigantescas e que essa energia produz tudo que existe. Então, numa analogia um pouco grotesca, se Deus cria tudo e a energia cria tudo, em duas teorias diferentes, logo Deus e energia são a mesma coisa. E é nesse sentido que eu procuro trabalhar o conceito de entusiasmo como você estar energizado, preparado para os desafios, para as adversidades e, consequentemente, também para os bons resultados, para as conquistas e para o sucesso. Uma das coisas que é fundamental nesse processo de sucesso, de atingir os seus objetivos, cumprir suas metas, é ser ético. A maioria de vocês, até porque é bem mais jovem do que eu, teve a oportunidade de estudar no ensino médio a disciplina de ética, moral, em filosofia. Talvez viram alguma coisa também em sociologia. Mas quando a gente fala de filosofia e sociologia, e a gente fala de moral, moral são as regras que uma sociedade estabelece. Se você se adapta àquelas regras e você segue aquelas regras, você é ético. Se você descumpre aquelas regras, você é antiético. Então você pode ter certeza que as leis de um país é um código moral, cumpri-las é ético, descumpri-las é antiético. As empresas têm normas, regras, cumprir isso é ético, não cumprir antiético. Mas a ética, ela também tem uma dimensão um pouco diferente e que chega até ao nosso senso comum, do tipo assim, a minha liberdade termina onde começa a sua e vice-versa. No dito popular, não faça para o outro o que você não gostaria que fizessem para você. Ou ainda, aquela ideia de que vestir a camisa da empresa, respeitar essa empresa, viver essa empresa, não desmerecê-la, não falar mal, não criticar, não ter posturas que prejudiquem o empreendimento, também é ser ético. E quando eu falo de uma pessoa dentro de uma empresa, eu gosto de usar esse jargão, que seja eterno enquanto dure. Porque a gente, a priori, deveria entrar num trabalho para que fosse o trabalho da minha vida. A gente sabe que isso é difícil e quanto mais jovens vocês são, muito mais provavelmente passarão por mais empresas, terão muito mais empregos. O meu pai, geração pós-Segunda Guerra, os famosos Baby Boomers, ele entrou numa empresa para passar uma vida, ficar 30 anos, 35 anos, fazer uma carreira e se aposentar. Eu já devo estar no 4º emprego. Muito provavelmente vocês ao longo da vida terão de 12 a 18 empregos diferentes, talvez até mais.